Sabe, o heavy foi algo que nasceu no meu coração, talvez há uns 5 anos atrás já, e Deus foi desenvolvendo isso dentro de mim. As duas principais pessoas por isso está acontecendo, essa noite está acontecendo. Quem está sendo abençoado aqui, levanta a mão. Tem alguém? Pelo menos uma pessoa para ficar ali. E aí? Então aqui, em primeiro lugar, na verdade 3 pessoas. Em primeiro lugar, meu pai, queria que ele ficasse de pé. Se pudesse aplaudir pela vida dele. É isso, se eu falar mais uma coisa eu vou chorar. Minha mãe, te amo. Se pudesse aplaudir. Em primeiro lugar, essas 2 pessoas extraordinárias. Sabe, todas as noites antes de dormir, minha mãe ela orava por mim, ela lia as histórias da palavra. Meu pai também sempre me ensinou a: filho, seja um homem de Deus. Aconteça o que acontecer, você pode seguir a profissão que você quiser, mas seja um homem de Deus. E por isso está começando a tomar forma. E a terceira pessoa que é muito especial para mim, queria que o Nani ficasse de pé, o Ananiel, daqui a pouco com a gente, se aplaudisse pela vida dele. Isso aí, meu produtor, meu amigo, grande encorajador. Tamo junto, mano. Te amo, daqui a pouco vamos estar junto aqui. Isso aí, gente, o Heavy nasceu no meu coração com um intuito: despertar essa geração. Porque uma dor que eu comecei a sentir dentro de mim foi ver as pessoas que cresceram comigo na igreja, ou que chegaram depois, mas têm mais ou menos a mesma idade, e são totalmente desconectadas do Espírito Santo. Eu falei: Deus, está errado isso. As pessoas precisam de um encontro como eu tive na minha adolescência. As pessoas precisam de um encontro com a tua palavra, com o teu Espírito, de momentos de adoração extraordinários. Aí Deus disse: se você viu isso, então é você que tem que fazer, meu filho. Eu falei: não, mas eu não, escolhe outra pessoa, qualquer outra pessoa. Você pode não acreditar, mas eu era um garoto extremamente tímido na infância. Sim ou não? Meus pais estão aqui, não deixam eu mentir. E Deus foi me amadurecendo, me gerando para fazer aquilo que Ele quer fazer. Espero que você esteja sendo abençoado hoje. E o Heavy nasceu assim, através de 3 palavras, que são os 3 princípios, as 3 palavras que conduzem esse movimento, que seria Revival, Revolution e Revelation. Pra que inglês? Olha o Isaac aqui, mano. Mano, você tem que estar em todo lugar que eu pregar, velho. Você é incrível, mano. Obrigado. Uma salva de palmas pro Isaac mais uma vez. Que isso? Falei: quem que é esse doido, mano? É o meu amigo doido, por Jesus. Então, revival, avivamento. Diga comigo: avivamento. O que é um avivamento? É quando Deus, Ele desperta o nosso coração e nos ativa para viver aquilo que Ele tem para nós. Eu vi uma definição extraordinária de avivamento. Avivamento também é quando Deus decide morar em um lugar ou em uma cidade. Quantos querem que o Senhor more na sua casa, more nessa igreja, more em São Bernardo, more em São Paulo, more no Brasil? Diga amém. Diga comigo: Deus, aviva-nos e me deixa fazer parte do que o Senhor está fazendo. O segundo ponto seria revolution, uma revolução. Diga revolução. Então, um avivamento que não simplesmente acaba no nosso ambiente de culto, nosso ambiente de adoração, que é incrível, religioso, mas que nos impulsiona a irmos para o lugar onde Deus nos colocou, lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, e vivemos lá o Evangelho, um avivamento, o Espírito Santo movendo, curas, milagres. E o terceiro ponto seria Revelation, que seria a revelação. Diga revelação. Que em inglês Revelation seria o livro de Apocalipse, certo? Isaac está aqui, é gringo, ele pode confirmar para mim. Então, um texto que o Senhor colocou como guia para esse movimento seria 2 Pedro 3,12. Nós não apenas esperamos, mas apressamos o dia do nosso Senhor. Quantos querem viver para isso, para esse encontro? Diga amém. Gente, antes de começar e falar 3 pontos para abençoar o seu coração, quero que coloque na tela aqui, na data do nosso próximo Heavy Night, os convidados, para ver se vocês vão gostar. Pode colocar aí. Olha aí. 8 de maio. Eu, Júlia Vitória, Gabi Sampaio, Matheus Brito, Gustavo e Igor vamos estar aqui juntos em um momento de adoração. Você pode aplaudir a Jesus mais forte por esse dia? Vamos pra cima, vai ser incrível. O Isaac vai vir também, vai estar aqui. Ou não. Gente, mas vou deixar aqui uns 2 minutos para vocês, QR Code. Esse evento nós vamos ter que bilhetar num custo aí de R$25, que a gente vai trazer a Júlia dos Estados Unidos, a Gabi de BH. Então vai ser um custo bem mais alto e você vai fazer parte disso, você vai gerar esse movimento. Você está sendo abençoado por essa noite? Você pode plantar na vida de alguém que vai estar aqui com a gente dia 8 de maio. Então vai ficar rapidinho ali. Enquanto isso, quero dar o meu tema para você. Bata na mão de alguém e diga para ele: de volta à vida. É isso aí, esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Se você pode no seu celular. Vamos ler rapidinho. Vou falar sobre 3 pontos, como eu disse, para edificar e ativar a sua fé. Enquanto você abre, eu quero falar quem foi Ezequiel, no momento que nós estamos aqui. Ezequiel foi um profeta hebreu que viveu durante o período do exílio babilônico. Ele era também sacerdote e foi levado cativo para a Babilônia junto com outros
judeu. Se você não sabe, o povo de Deus foi preso, exilado várias vezes ao longo da palavra, com Moisés lá no êxodo pelo Egito, aqui na Babilônia, depois os romanos lá na frente com Jesus. Então aconteceu muita coisa assim. Ele profetizava fora da terra de Israel, já no exílio. Ele viveu por volta do ano de 600 antes de Cristo, e foi na época em que a Jerusalém, a antiga Jerusalém, tinha sido destruída e o templo arrasado, e o povo judeu estava vivendo como exilado na Babilônia, como eu disse. Então era a situação mais baixa até então da nação de Israel. Por quê? Alguns anos atrás nós vivemos isso. Israel era um povo que não tinha terra, mas eles eram apelidados de o povo do livro. Por quê? Porque mesmo sem ter uma terra, eles continuaram sendo um povo por causa da palavra, da Torá que eles guardam, da Talmud hoje, que seria aí a lei no sentido oral. E bom, nessa época, para você entender como foi grave, na época de Ezequiel, eles tinham o templo destruído, a cidade completamente destruída, e além disso, eles foram privados do acesso à Escritura. Você já agradeceu hoje por ter acesso à Escritura, aquilo que Deus tem para dizer ao seu respeito? E aí Deus levanta um maluco chamado Ezequiel. É a última vez que eu vou fazer isso. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha se ele tem cara de maluco. Tem cara de maluco, sim ou não? Tem? Eu não disse uma coisa boa ou ruim. Fala para ele assim, olha para ele, no fundo dos olhos dele. Tá vendo um monte de gente olhando para mim, olha para quem está do seu lado assim. Fala para ele, maluco. Não, vamos lá, pelo amor de Deus. Maluco, Deus quer te usar. Aí, pô, coisa boa. Vamos lá, Ezequiel 37, verso 1. Leia comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. De onde? De ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale, e que os ossos estavam muito secos, ou sequíssimos em outras versões. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Vamos do princípio desse texto, sabe? Antes de Deus fazer qualquer coisa na sua vida, Ele vai te dar uma nova visão. É o que Ele faz com Ezequiel. Ele dá um novo destino para o povo de Israel. Eles estão vendo aqui, esses ossos estão sequíssimos. Nós não temos o templo, nós não temos a Torá, nós não temos saciedade, nós não temos nada. Nós estamos num vale. Tem alguém que se encontra num vale, talvez hoje aqui? Muitos de nós, vales emocionais, vales de depressão, vales de ansiedade. Talvez um lugar onde você se sente vazio, mesmo até aqui nesse ambiente onde você viu Deus movendo de uma forma sobrenatural, você se sentiu vazio todo esse período de adoração. Mas sempre antes de acontecer no material, acontece no espiritual. E hoje Deus está aqui para te dar uma nova visão, amém? A verdade é, as pessoas estão cansadas da superficialidade. Como assim, Mateus? Nós estávamos conversando, eu, Igor e Gustavo, que estamos produzindo todo esse movimento, que algumas pesquisas sugerem que ao longo dos próximos 5 anos, as redes sociais como o Instagram, TikTok, elas vão cair no seu número de público, e o YouTube vai subir, porque as pessoas elas estão exaustas, elas estão exaustas de superficialidade. Elas querem coisas mais densas, coisas mais profundas, porque a verdade é, coisas rápidas não nos satisfazem, ou satisfazem. Sabe, muitos de nós aqui estamos procurando por significado, por um motivo. O que eu mais escuto conversando com a galera dos jovens aqui, do Like Jesus, o Léo me corrige se eu estiver errado, é: Mateus, eu não sei qual é o meu propósito. Mateus, eu não sei o que Deus tem para o meu futuro. Mateus, eu não sei o que Deus tem para o meu relacionamento. Mateus, eu não sei o que Deus tem para a minha família. Mateus, eu preciso saber qual que é o meu destino. E sabe, Deus está dizendo para você hoje, o seu destino é: vai e muda o seu mundo. Você precisa mudar o seu mundo. Se Deus colocou na sua casa, mas meus pais, não sei o que, você tem o poder de gerar uma nova cultura. Sabe, no original, a palavra cultura vem de cultivarium, de cultivo. Você acha que do nada vai ficar tudo bem? Não, você precisa cultivar, você precisa colocar uma semente, regar, plantar e mudar o seu mundo, amém? Tem uma frase que eu gosto muito do Bill Johnson, que é: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Quantos querem sentir essa urgência no coração? Levanta sua mão direita para o céu, feche seus olhos. Sabe, talvez você me diga: Mateus, eu sou incapaz de mudar o meu mundo com os meus pecados, com as minhas falhas, com as minhas faltas. Eu quero declarar sobre a sua vida aquilo que a palavra diz em Efésios, no capítulo 1, que Deus Pai já nos abençoou em todas as regiões celestiais. Já aconteceu em Cristo Jesus. Você já é pronto, você já é ousado. Você tem poder para mudar a história das pessoas da sua família, dos seus irmãos, da sua escola, da sua faculdade. Ele já fez. Agora chegou o tempo de você acessar, de você avançar, de você viver e de você trazer o céu para a terra onde você está, meu irmão. Vamos lá.
Glória a Deus. Tópico 1 dessa mensagem, bem rapidamente: perca o controle. Ah não, Mateus, estava indo bem demais. Aí o Isaac até... Mas o fato é, Deus só te leva a viver o que Ele tem para a sua história quando você entrega o controle. Não tem como. Na sua zona de conforto não vai acontecer nada. No natural não vai acontecer nada se você sempre quiser controlar tudo. Sabe, hoje aqui, se nós quiséssemos controlar aquilo que Deus estava fazendo, talvez a gente já teria acabado esse encontro. Quantos são felizes por nós não termos acabado ainda esse encontro? Vamos lá, gente. Perca o controle, é desafiador. Nós gostamos de números, nós gostamos de planilha. Meu pai sempre conta aqui, testemunho da obra, ele andava com a planilha no braço de cima para baixo. Ai meu Deus, tá baixando, aquele mês que vem baixa. Aí aumentava, tinha um gasto do ar-condicionado, do telão, do não sei o que. Não tem como viver milagres andando pelo racional. É impossível. Não tem sobrenatural. Então a primeira coisa, como eu disse, é: Deus nos leva para um vale. E o que pode simbolizar esse vale? Lugares de desafio, lugares de depressão, lugares onde você está triste, como a palavra fala, o vale da sombra da morte. É algo ruim ou bom? Ruim, péssimo. Deus nos leva às vezes para esse lugar para nós entendermos a nossa dependência nele. Não era à toa que o povo estava naquela situação. Eles tinham desobedecido, eles estavam fora dos planos, eles estavam fora do projeto de Deus. Mas hoje Deus quer te encontrar e te dar uma nova visão, como eu disse. E quando você perde o controle, cara, Deus faz infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Sabe, se eu tivesse com o controle na mão, eu não estava aqui não. Eu estava talvez lá no Roland Garros, jogando tênis aqui com... O Nadal aposentou, né? Eu com 14 anos, se você não conhece a minha história, eu vou falar rapidamente. Eu achava que eu sabia de tudo, do meu futuro, do meu destino, que Deus tinha para mim. Eu falei, não cara, Deus vai me usar, mas eu vou ser jogador de tênis e tá tudo bem, mano, é isso que eu quero. Meu pai se sacrificou, investiu para que eu pudesse jogar. Eu joguei muitos campeonatos brasileiros, sul-americano. Cheguei a jogar com argentinos, com paraguaios, com americano. Só que Deus me moldou lá. E nos processos Deus nos molda, mas nós temos que entender que não é o nosso lugar de chegada. Se você está aqui, se você está respirando, Deus ainda não fez tudo o que Ele tinha para fazer na sua história. Tem futuro, tem para frente, tem mais. Só que você precisa perder o controle. Nós não acreditamos em predestinação aqui na nossa igreja, mas nós acreditamos em um destino profético. E o que seria isso? Predestinação seria como se tudo já tivesse exatamente, milimetricamente planejado, e vai ser exatamente assim do começo ao fim. E não é assim que nós entendemos que o que acontece? Deus tem um destino profético para o Mateus, para o Isaac, para o Léo, para a Thay. Ele tem coisas para fazer na sua vida específica, no Guto, da Lô. Só que se você não entrar nesse lugar de dependência, de perder o controle, de sair da zona de conforto, não vai acontecer nada. Deus tem algo para fazer na sua história, mas será que você está disposto a se render? Será que você está disposto a perder o controle? Deus está te preparando, você está achando que Ele está brincando com a tua cara, Ele está te frustrando. Eclesiastes 3:1 vai dizer o seguinte para nós: para tudo, para algumas coisas, o que diz o texto? Para algumas coisas há uma ocasião certa. Para algumas coisas, para quê? Para tudo. Para sua doença, talvez para a separação dos seus pais, Deus consegue transformar uma maldição em bênção. Para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Não há um tempo para todas as coisas, mas para cada propósito debaixo do céu. Se você se render ao propósito, Deus tem um plano. Se você se render ao propósito, ainda que tudo esteja difícil, que a doença chegue, que a depressão bata, que a frieza espiritual bata, Deus tem um propósito, um futuro, um projeto, um trajeto para você, para sua família, para sua casa. Aleluia, obrigado Jesus. Fala comigo, Senhor. Tópico 2, eu tenho 10 minutos, mas vou acabar em 8. Libere uma palavra. Diga comigo, libere uma palavra. Ezequiel 37:3. E ele, ou o Senhor, me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Talvez Deus está te perguntando algo nessa noite. E eu respondi: ó soberano, excelentíssimo, inefável Deus tremendo, só tu sabe. Então ele me disse, aí foi o puxão de orelha do Senhor no Ezequiel ali: profetize e diga: ossos secos ouçam a palavra do Senhor.
Aqui Ezequiel nos ensina algo através do seu erro. Não terceirize a sua responsabilidade. Muitas pessoas dizem: o futuro a Deus pertence. Ok, você precisa entregar o controle, perder o controle e entregar para Ele. Mas você não pode terceirizar a sua responsabilidade. O que Ezequiel era? Ele era um músico. O que ele era? Alguém diga para mim, grita aí. Ele era um profeta. Qual que era a função dele? Profetizar. O que você nasceu para fazer, talvez por causa das tristezas do seu passado, da sua escola, da sua faculdade, das suas frustrações, dos seus traumas, você não consegue fluir no que Deus tem para você. Mas Deus está te dizendo nessa noite: libere uma palavra. Libere uma palavra. Deus faz uma correção a Ezequiel. Ele diz: Ezequiel, fala assim, libera essa palavra. Às vezes nem sabemos o que dizer naquilo que nós deveríamos fazer. Deus confiou para nós, nós somos capacitados, habilitados para fazer isso, mas nós não nos sentimos prontos e não conseguimos. O que Deus faz? Ele nos rejeita, Ele nos troca. Não, Ele explica exatamente o que a gente tem que fazer. Ezequiel 37. É Deus falando o que Ezequiel deveria falar. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vidas. Eu porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei de pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O mais louco é, Deus entrega isso para Ezequiel e Ele fala: libera essa palavra. Talvez você me diga, e talvez seja verdade: Mateus, eu não estou pronto. Mateus, eu não sei o que fazer com aquilo que Deus colocou no meu coração que eu preciso. Eu não me sinto capacitado, habilitado, pronto. Mas não é sobre você, é sobre Deus através de você. Isso é totalmente diferente. Existe um complemento, tem uma frase que eu anotei aqui: não é sobre você, mas é sobre o que Deus colocou dentro de você. Tem um tesouro aí dentro, meu irmão. Deus não criou nada por acaso. Você acha que Deus, que é dono de tudo, ia fazer? Não, eu vou fazer porque tá faltando um, vou fazer o Isaac lá, com o resto, pegar o resto daquele, o resto do outro e o Isaac, montar o Frankenstein. Não. Deus colocou um tesouro dentro de você. Acesse isso. Feche seus olhos e diga: Deus, me deixa acessar os teus tesouros. Deus, me deixa acessar os teus tesouros. Senhor, que eu possa compreender aquilo que o Senhor depositou em mim. Quem sou eu? Mas o Senhor confiou em mim. Diga para Ele: quem sou eu? Mas obrigado por confiar em mim. Isso é louco porque, olhe para mim, você já ouviu essa história? A Bíblia diz lá no Gênesis que Deus soprou o vento de vida, o fôlego de vida em Adão, certo? No original, Ruach, soprou, ou espírito, ou vento, Zoe, vida de Deus. Deus soprou o fôlego de vida para que você nascesse. Deus soprou fôlego de vida em você. E o que isso implica para aquilo que estamos falando? Libere uma palavra. Em Jeremias, no capítulo 1, Deus vai dizer algo para Jeremias que pode se aplicar a nós. Ele diz: Jeremias, no teu ventre eu te designei profeta para as nações. Não vou entrar nesse tema porque não dá tempo, mas nem todos são profetas. Mateus, eu não sou um profeta, eu sou um cara mais pastor, um cara mais do amor e tal. Não, eu sou um cara mais da visão. Não, eu sou um cara mais do ensino. Não, eu sou um cara que conecta bem com as pessoas, eu sou um evangelista. Mas nem todos são profetas, mas todos devem profetizar. Como assim? Profetizar é devolver o fôlego de vida em palavras para criar. Será que você pode fazer isso por 30 segundos comigo? Levanta sua mão para o céu, feche seus olhos, vou te ensinar bem rápido. Eu vou contar até 3, você vai começar a declarar aquilo que você quer viver no Senhor. Você vai começar a liberar palavras de vida, palavras de transformação sobre aquilo que parece triste, aquilo que parece escuro na sua história. Você vai declarar: Deus, eu declaro vida. Deus, eu declaro teu espírito. Deus, eu declaro atuação. Deus, declaro tua mão. Deus, declaro o teu favor. Vamos lá, 30 segundos, quero ouvir sua voz. Espírito Santo, liberamos palavras nesse tempo sobre aquilo que queremos acessar no Senhor. Se o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais, queremos viver isso, tomar posse disso, acessar isso. Nós rejeitamos, Senhor, doenças,
Pai. Nós rejeitamos, Senhor, depressão. Senhor, nós anulamos todo ataque do maligno na mente dos teus filhos, Senhor. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque a igreja avança, o inferno tenta resistir, mas ele não conseguirá. Sobre a mente dos teus filhos, sobre a mente deles há o teu sangue, sobre a mente deles há a tua palavra, sobre a mente deles há a tua luz, sobre a mente deles há o teu favor. Senhor, nos ensine a liberar uma palavra. Eu libero uma palavra sobre esse movimento, Senhor, que mais corações sejam tocados, que cada canção que vamos lançar possa alcançar centenas, talvez milhares de pessoas, mas que sejam canções de vida, canções de vida, canções de esperança, canções de paz. Nós declaramos, Senhor, que em breve vamos lotar esse auditório, em breve vamos fazer sem cadeiras, em breve vamos fazer em outros lugares aquilo que acontece aqui, porque o Senhor nos chamou, o Senhor foi quem nos deu uma palavra e nós vamos acessar. 3, de volta à vida. Quem está cansado aqui, levanta a mão. Vamos, só levanta a mão lá atrás, sincero, verdadeiro. Quem aguenta a gente até umas 10h30, 10h40, mais um pouco aqui adorar? Vamos lá, amanhã é sábado, você pode dormir até as 10, tá tudo certo. O Ananiel vai ministrar aqui com a gente. Quem está com expectativa, diga amém. Vamos lá. Mas, deixa eu correr. Ezequiel 37:7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto, diga enquanto. Deus falou o que ia fazer, mas Ele sempre nos surpreende fazendo antes. Ele não esperou Ezequiel terminar de falar, mas enquanto ele profetizava, enquanto você se lançar, enquanto você se propor a perder o controle, a liberar uma palavra, Deus vai fazer nessa história, meu irmão. Houve um barulho de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Estava incompleto. A seguir ele me diz: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 cantos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que eles possam viver. Quantos querem o sopro de Deus aqui? Profetizei conforme a ordem recebida, obedeça. E o Espírito entrou neles. Aleluia. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Pode ficar de pé. Fique de pé no seu lugar. Quando sentem que essa palavra soprou vida no seu coração, eu declaro que depois dessa noite você nunca mais será o mesmo, meu irmão. Eu acho que ninguém pegou, não. Depois dessa noite você nunca mais será o mesmo. Sabe, Deus já fez, não é sobre o Isaac, sobre o Ananiel, sobre a Lúdia, é sobre o quanto você tem fome, anseio por acessar aquilo que o céu tem para a sua história, meu irmão. Vai acabar esse culto, eu vou para minha casa, você vai para sua casa e pode continuar tudo da mesma forma. Você pode viver um 180 de Deus na sua vida, depende do quanto você deseja a vida de Deus em você. Aqueles ossos, eles estavam quase prontos, mas faltava o principal. O que era o principal? O Espírito. Isso aí. Eu quero finalizar lendo uma frase, depois fazendo um convite para você. Pode colocar a frase no telão. Pode colocar, ou não. Deus quer que você esteja inteiro. Preste atenção, Deus quer. Fala comigo, Deus quer. Para você gravar, fala forte. Deus quer que eu seja inteiro. O diabo está satisfeito se eu estiver quase inteiro, mas sem o Espírito. Que você possa receber o Espírito nessa noite de uma forma como nunca antes, meu irmão. O Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é quem nos transforma, é quem nos renova. Sabe, talvez ao longo dessa mensagem toda algo foi, pode tirar para mim, algo foi queimando no seu coração. Você foi sentindo: Deus, eu preciso viver esse de volta à vida, eu preciso aprender a perder mais o controle, eu preciso liberar uma palavra e eu quero viver um de volta à vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça.